Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta e do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, e se prostrarem os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, em Daniel capítulo 3, verso 7, então continua a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: mal após mal, eis que vem. Vem o fim. Despertou-se contra ti. Ezequiel capítulo 7, versos 5 e 6. Isaías capítulo 24 continua. Verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Portanto, transgridem as leis, violam os estatutos de Deus e quebram a aliança eterna. Amados, a história se repetirá. Será exaltada a falsa religião. E o primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui nenhuma santidade, será levantado como foi a imagem em Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará venerarem este sábado falso, este sábado espúrio. E este é o plano de Satanás, para invalidar o dia instituído por Deus e dado ao mundo como memorial da sua criação. Queridos, o decreto impondo a veneração deste dia abrangerá todo o mundo. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o sistema papal a fim de dominar a consciência do povo e impelir homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhes o exemplo. Isso está escrito no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 373. Queridos, as nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a nação líder. A mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 46. Isso é fato. Nações serão agitadas até ao centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma justa divina, o único seguro teste do caráter. Queridos, todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltação do sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente, queridos, o poder opressivo do sistema papal, mas do mundo protestante que aceita o domingo como dia do Senhor. Essa imagem da besta. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Queridos, os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não pode vacilar. Seus filhos devem tornar manifesto que ele é o único objeto
de seu culto, e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida pode induzi-los a fazer mínima concessão a um culto falso, a um falso sistema de adoração. Amados, para o coração leal às leis de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, muito embora os resultados sejam prisão, exílio e até mesmo morte. Profetas e Reis, páginas 512 e 513. Terrível é a crise para o qual o mundo caminha. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos mesmo, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, isso está em Apocalipse 13:16, se conformem aos costumes da igreja, pela observância do falso sábado, ou seja, no primeiro dia da semana, o domingo. E todos aqueles que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis, e declarar-se-á finalmente serem merecedores de mortes todos aqueles que não concordarem com as exigências do sistema papal. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem aos seus preceitos. Esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana, com certeza recebe o sinal da besta. Aceita o mal, o sinal de submissão ao poder a que prefere obedecer em vez de Deus. Então o sábado será a pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controverso. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á então a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não os servem. Amigos, ao passo que a observância do sábado espúrio, ou seja, o domingo, é em conformidade com a lei instituída pelo Estado, contrária ao quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei de Deus divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Queridos, uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal de apostasia, ou seja, o sinal da besta. E uma outra classe, preferindo o sinal de obediência à autoridade de Deus, à autoridade divina, recebe então o selo do Deus vivo de Apocalipse capítulo 7. Até aqui os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram, muitas vezes, considerados como simples alarmistas. Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se a aproximar, então, o fato há tanto tempo duvidado e descrito. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não era possível produzir. O grande conflito, páginas 604 a 606.
Queridos, o resultado da apostasia será terrível. O povo americano, ou seja, dos Estados Unidos, tem sido um povo, na verdade, muito privilegiado. Mas quando eles restringirem a liberdade religiosa que a tão alto preço foi conquistada e abandonarem o protestantismo e derem apoio ao sistema papal, então encher-se-á a medida da sua culpa. Será então registrado nos livros do céu. Apostasia nacional. O resultado dessa apostasia será ruína nacional. The Review and Herald, 2 de maio de 1893. Por um decreto que visará impor uma instituição papal, em contraposição à lei de Deus, a nação norte-americana se divorciará por completo dos princípios da justiça, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos foram então induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram deles uma nação e um governo protestante e republicano, e adotarem medidas para a propagação do engano e dos erros e falsidades do papado, então, queridos, poderemos saber que é chegada o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está muito próximo. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 150 e 151. Queridos, por meio do Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé. Ao mesmo tempo, porém, ele opera com o objetivo de destruir. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico, que pode curar todas as enfermidades, trará também moléstias e desgraças, até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus e obedecem os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento que fala do sábado, ele dirá que este povo estará motivando esses males. Grande Conflito, páginas 589, 590, 439 e 440. Amados, à medida que os homens se afastam cada vez mais de Deus, Satanás obtém permissão para exercer domínio sobre eles. E Satanás exerce domínio sobre os filhos da desobediência. Ele lança a destruição entre os homens, as calamidades em terra e mar. Propriedade e vidas são destruídas pelo poder do fogo e por inundações. Então Satanás resolve atribuir isso aos que recusam a prostrar-se diante do ídolo erguido por ele, ou seja, o falso sábado. Seus agentes apontam para os guardadores do sábado como sendo a causa de tal dificuldade
Essas pessoas se levantam em desafio à lei de Deus. Dizem eles, né? Terrível Herald, 16 de julho de 1901. Então o mundo se levantará contra o povo de Deus, o povo que obedece à lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. Então irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher, igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Amados, nosso povo tem sido considerado muito insignificante para ser digno de nota. Mas nem sempre será assim. Haverá uma modificação. O mundo cristão está agora sendo e fazendo movimentos que inevitavelmente conduzirão à preeminência o povo que observa os mandamentos de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 546. Amados, o mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os guardadores do sábado, contra os guardadores da lei de Deus, porque eles não renderão homenagem ao sistema papal, ao falso culto e ao falso sistema de adoração, e não honrarão o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada sua supremacia no mundo. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 37. Cada ponto da verdade sustido por nosso povo terá que suportar a inquirição dos maiores intelectuais, os mais elevados dos grandes do mundo. Serão postos em contato com a verdade bíblica e, consequentemente, todas as nossas interpretações deverão ser examinadas rigorosamente e conferidas pelas Escrituras Sagradas. Nos parece estarmos agora ignorados, mas não será sempre dessa forma. Processam-se movimentos no sentido de pôr-nos em evidência. E se nossas teorias da verdade puderem ser reduzidas a cacos pelos historiadores ou pelos maiores homens do mundo, isso será feito. Queridos, temos que individualmente saber por nós mesmos o que é a verdade e estar preparados para, com mansidão e temor, dar razão da nossa esperança, não com orgulho, vanglória ou pretensão, mas no Espírito de Cristo. Ao aproximarmos-nos do tempo em que teremos que permanecer sós, individualmente, para responder pela nossa fé, pela nossa crença. Evangelismo, página 69. Seremos atacados em todos os pontos. Seremos provados ao máximo. Não desejamos manter nossa fé simplesmente porque nos foi transmitida de alguma forma por nossos pais. Semelhante fé, queridos, não resistirá à terrível prova que está diante de nós. Precisamos mais do que nunca saber por que somos guardadores do sábado, porque somos
obediente à lei de Deus, né? Qual a verdadeira razão que temos para sair deste mundo como um povo separado e distinto? Precisamos ter essa convicção e ter essa certeza. Os poderes das trevas dirigirão suas baterias contra nós. E todos os que são indiferentes e descuidados, que puseram suas afeições em seu tesouro terreno e que não procuraram de forma nenhuma compreender o trato de Deus com o seu povo, serão fáceis vítimas. The Review on the Herald, 29 de abril de 1884. Queridos, Ellen White, uma escritora renomada, né? Uma profetisa do Senhor, é uma autora americana mais traduzida, tendo sido as suas publicações traduzidas para mais de 160 línguas diferentes. Escreveu mais de 100 mil páginas numa vasta variedade de tópicos práticos e espirituais. Guiada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, exaltou Jesus e guiou-se pelas Escrituras como base da sua fé. Amém? Que essas orientações possam estar diante de nós e que nós possamos permanecer firme, ainda que caiam os céus. Vivamos piedosamente, sinceramente, diante de Deus, praticando a verdade, obedecendo seus mandamentos e demonstrando o amor para com aqueles que não têm a nossa fé. E assim, pelo poder do Espírito Santo, possamos trazê-los também ao conhecimento da verdade. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e até lá.